Cenário imprevisível imposto pela pandemia do novo coronavírus Covid-19 provocou mudanças em todos os segmentos da nossa sociedade. Todos nós aqui sentimos esse impacto e a crise, em consequência das restrições das nossas atividades, ampliou a necessidade de discutir soluções em comum para enfrentarmos as dificuldades. Neste contexto, os convido para o painel O Cenário de Euforia com a Retomada dos Eventos. Então, convidamos a senhora diretora voluntária de Comunicação e Marketing da ABRAP, diretora do Grupo de Marketing de Comunicação, aliás, Grupo Maringá de Comunicação e também da Maringá FM, a senhora Jani Lima, que será a nossa mediadora dessa tarde. Convido também o senhor Francisco Matos, diretor executivo da MC Brasil Motorsport, promotora da Fórmula 1 Grande Prêmio de São Paulo. O senhor Samuel Lloyd, diretor da Urbia Parques Urbanos e do Estádio Mineirão. Também o senhor Mário Sérgio Albuquerque, sócio fundador da MS Live e da Arca. E convidamos a ocupar o seu lugar aqui do nosso painel o senhor Marcelo Beraldo, diretor de conteúdo da Tours e Festivais da Time for Fun T4F. O nosso agradecimento a todos presentes mais uma vez e nesse momento para mediar o nosso painel com a palavra a senhora Jani Lima. Muito obrigada, Sidney. Boa tarde, pessoal. Todo mundo entrando, sei que tem gente que está chegando ali agora na recepção, vem rápido, porque esse papo aqui promete. Porque, afinal de contas, eu estou com uma grande responsabilidade, conversando com grandes nomes, que têm experiências, casas, agendas, eventos, cases do nosso Brasil. Um prazer estar mediando esse papo. A gente vai precisar de mais 2 painéis para tanto assunto e tanta informação que eles vão compartilhar com a gente. Estava ali nos bastidores conversando, eu falei, esse papo vai ser bom. Bem, eu gostaria, antes de qualquer coisa, eu sei que o nosso mestre de cerimônias já apresentou, mas cada um dos convidados desse nosso painel tem grandes histórias, grandes nomes que marcaram e marcam o entretenimento no Brasil, o setor de eventos. Então, eu gostaria de falar alguma coisa. Primeiro, estava ali batendo papo com o Francisco Matos, que é o diretor da Fórmula 1 São Paulo, e a gente falou até de rodeio, porque o Francisco já trabalhou uma temporada também com rodeio, conhece a nossa cidade de Maringá, que é a cidade em que eu resido, e já fez eventos por lá. Hoje o Francisco está à frente da Fórmula 1 São Paulo, acabou de realizar um evento que foi extremamente importante para o nosso setor, ele vai compartilhar muitas informações. Obrigada, Francisco. Obrigado, Jani. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco. Acho que a Fórmula 1 talvez tenha sido o primeiro dos grandes eventos que aconteceu agora nesse período de retomada e foi muito exitoso, foi muito bem sucedido. A gente está muito feliz com os resultados e já muito animado com o que vem pela frente. A gente vai compartilhar um pouco do planejamento também, não só das experiências. E para mim é um prazer enorme estar aqui compartilhando o palco com os colegas e com o público que é super interessado aí no segmento de eventos, participando todo mundo da ABRAP. Para a gente é um grande prazer mesmo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Quero também dizer que nós estamos aqui com o Samuel Lloyd, que já é um grande apoiador da ABRAP, já esteve com a gente em outros congressos. Graças à parceria com o Samuel e com a Urbia, a gente está aqui realizando pelo 2º ano o nosso congresso nesse ambiente maravilhoso que é esse auditório Oscar Niemeyer. Obrigada, Samuel. O Samuel está na Urbia, que administra o Mineirão, que é uma das maiores operações de público do Brasil, e também parques, além do Ibirapuera, outros parques na região sul. Obrigada por participar do nosso painel. Eu que agradeço. Bom, desejar boas-vindas aí para todo mundo. Um prazer receber de novo o evento da ABRAP. Esse espaço que aqui estamos todos é um espaço de vocês. Sintam-se muito à vontade em trazer seus eventos para cá, tanto para a Arena, né, para esse teatro maravilhoso com 800 lugares, mas também
aqui atrás a gente pode fazer festivais para até 15 mil pessoas quando o protocolo permite, né? E estamos bem acostumados aí a flexibilizar em relação a protocolos também. Então, a Urbia tem crescido bastante, além do Parque Ibirapuera, nós já estamos com operação hoje em 8 parques, inclusive no sul do Brasil também, que são os canyons de Itaimbezinho e Fortaleza, para gravação de clipes. Nós vamos fazer eventos lá também, festivais de música à beira do canyon, trazendo essas experiências para quem gosta do entretenimento, né? E o Mineirão, acho que vocês estão vendo pela televisão, né, gente? Já apanhamos bastante em evento teste, convidamos a Abrap para ir lá visitar, apanhamos na imprensa, mas estamos aí resilientes, sabendo que estamos cumprindo o nosso papel, com operações agora, domingo a domingo, de 60 mil pessoas, ingressos esgotando em 1h30, e para a gente tem sido um grande aprendizado, nós vamos tratar aqui um pouco nesse fórum. Obrigado. Obrigada, Samuel. Aí a gente, para compor esse nosso painel falando sobre a euforia desse momento de retomada, a gente trouxe vários setores representados. Então nós temos aqui o Francisco da Fórmula 1, do esporte, nós temos o Samuel de parques e auditórios, e aí a gente tem com muita alegria também o Mário Sérgio, que vai falar para a gente um pouco sobre a euforia também no setor eletrônico. O Mário Sérgio, que é da Arca, casa para 6.400 pessoas aqui em São Paulo, e é fundador da MS Live, que é produtora. Está com vários eventos agendados já para dezembro. Obrigada por aceitar o nosso convite, Mário. Obrigado, Jane. Obrigado, Abrap. Prazer aqui dividir o palco com essas figuras importantes do mercado. Acho que a gente quer trazer um pouco, né, da visão do mercado da música eletrônica, que é pouco representado, e também do espaço de eventos multicultural, que recebe desde eventos corporativos até festas, né? Acho que essa visão dupla pode ajudar aqui a entender melhor essa euforia. São várias visões aqui representadas. E aí, por último, agradeço a presença de Marcelo Beraldo, que é da Time for Fun. A gente estava conversando sobre a agenda de Time for Fun para essa retomada, mas também estávamos falando sobre dados muito interessantes que o Marcelo teve o apuro de pesquisar e vai compartilhar com a gente sobre esse momento de retomada. O que é que acontece comportalmente, socialmente, né? Que vai trazer umas informações bem bacanas. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Jane. Boa tarde, auditório. Obrigado, Abrap, pelo convite, Pietro, Lessauro. A gente está aqui nesse momento quase de reinício das operações, mas já 1 ano e meio, quase 2 anos de muito trabalho, muito estudo, e eu espero hoje poder compartilhar algumas descobertas que fizemos. Muito obrigada. Estávamos falando sobre a venda de Lola, né, que já esgotou. Que é um sucesso. Depois o Marcelo vai comentar um pouquinho mais. Eu sei que a gente passou, todas as nossas empresas, um momento de muitas, né, estamos passando ainda por algumas dúvidas, agora um pouco menos. E eu gostaria de perguntar para vocês, e isso com certeza vai refletir o pensamento da maioria dos produtores de eventos, donos de empresas que estão aqui representados, como é que vocês planejaram, o que é que essa experiência toda impactou no planejamento de cada marca nessa retomada? É uma retomada de euforia, estão todos eufóricos com todas as possibilidades, mas com certeza isso deixou muito aprendizado para vocês. E como é que vocês, na prática, colocaram isso no planejamento das marcas para 2022? Vou começar com o Marcelo, vou começar lá da outra ponta. Marcelo, fica à vontade. Bom, a gente, quando a pandemia começou, em março, né, começo de março do ano passado, a gente acabou de fazer o Festival Girls, foi talvez o último evento internacional antes do encerramento das atividades, e aí a gente teve a discussão já vinha de antes, né, na verdade, a gente tem muitas reuniões com estrangeiros para ver o que faria com Lola e tal, então... Desde alguns meses antes, desde dezembro, de 2019, a gente já estava monitorando a situação e conversando o que faria com o Lollapalooza, que estava marcado para março do ano passado. Quando a pandemia veio e a gente teve um momento de ajustes da empresa, obviamente, como todas as empresas do mundo, a gente, ao invés de se dedicar a lives... e outros produtos digitais que não era nossa especialidade e também
tinha uma certa dificuldade de produtos serem monetizados, a gente dedicou o nosso tempo para se voltar para dentro, olhar para os dados. É uma empresa que tem quase 40 anos, então a gente tem muito dado, de muito show e eventos, e a gente aproveitou esse momento para... Eu estava entrando na empresa, né? Eu comecei a trabalhar lá no final de 2019, ou seja, eu sou diretor praticamente 100% dentro de uma pandemia. Então, eu aproveitei esse período para a gente olhar para dentro, entender os números e os dados, e a partir daí começar a imaginar como seria o mundo pós-pandemia. Então, agora que está chegando perto, ainda tem um certo longo caminho aí, né, para a gente de fato poder considerar que passou por isso, mas agora já dá para ver onde a gente vai aterrissar, e principalmente tendo feito esse pré-estudo antes. Obrigada. Fica à vontade, Mário. No nosso caso, como produtora, a gente teve o evento cancelado literalmente 2 dias antes da realização, inteiro montado, que era o Afterlife. Era um projeto que tinha tido todos os ingressos vendidos em 40 minutos. E, literalmente, com o evento montado, 2 dias antes, a gente teve que desmontar tudo e encerrar as operações. Naquele momento, pensando que poderia ser algo de 3 meses, né, 6 meses, 1 ano, e isso foi se estendendo e com certeza nos obrigou a se reinventar, né? Acho que as 2 empresas eram separadas, eram 2 CNPJs, praticamente 2 escritórios. Hoje elas estão juntas, né, com uma otimização de recursos que se fez necessária, inclusive tributária e etc., onde hoje uma empresa é controladora da outra, enfim, uma série de ajustes administrativos, mas sem dúvida nenhuma, como venue, né, como espaço que não teve nenhum evento realizado no ano de 2020, para dizer que não, tivemos no último minuto ali, em 20 de dezembro, uma live, que foi a live do Alok, que foi para nós ali um restart, né, mesmo sabendo que a gente ainda tinha 2021 inteiro de pandemia pela frente, mas que nos obrigou a atuar de maneira diferente, né? Então, antes a gente não tinha muito abertura para filmagem, para fotos, ou para lives, ou qualquer coisa desse tipo, porque a gente acreditava que não era daquela maneira que tínhamos que atuar. Porém, em 2021, a gente virou a chave e começou a receber uma série de projetos importantes, sem público, obviamente, né, YouTube e tantos outros que passaram por lá, e que acabou até mesmo abrindo uma nova vertente de atuação, né? Hoje a gente tem bastante projeto para o ano que vem, que não contém público, mas que ao mesmo tempo acharam interessante pelas características do espaço, né, pela estrutura aérea e tudo mais, traz uma criatividade fora da caixa, digamos assim, para esses projetos digitais, né? Então, sem dúvida, reinventar foi a palavra, né, desse período todo. Obrigada. E você, Samuel? Bom, para nós, visões muito diferentes pelo Brasil, né? Então, na operação de parques, o que a gente começa a perceber logo na abertura, ainda bem no início, era uma dificuldade de trazer as pessoas de volta, né? Então, o Parque Ibirapuera, por exemplo, muito utilizado para corridas, né? As pessoas vinham se exercitar e essas pessoas não voltavam. E a gente percebe que foi um crescimento gradual. Olhando para os parques que nós temos no sul do Brasil, na divisa de Santa Catarina com Rio Grande do Sul, Gramado, gente, não tem pandemia desde o meio do ano, né? Porque as pessoas estavam lá consumindo, visitando. Impressionante a efervescência que estava em Gramado, região de Gramado e Canela, que trazia para a gente grandes benefícios para aqueles parques da região sul. Agora, no Mineirão, a gente teve uma realidade muito difícil, porque estamos falando de Belo Horizonte, que eu acho que é a cidade que teve os protocolos mais rígidos da pandemia como um todo. Acho que quem é produtor de eventos em Belo Horizonte sofreu demais, as pessoas tiveram que buscar cidades vizinhas para realizar os seus eventos. E aí eu falo que acho que foi o Fernando Altério que publicou um artigo sobre o efeito champanhe, né? Em Minas, ela veio com a potência de uma boa cachaça mineira. Então, virou do 0 para 60 mil numa velocidade, e a dificuldade para a gente era encontrar as pessoas que trabalhavam com a gente, né? Então a gente não tinha mais as pessoas que trabalhavam no bar, a gente não tinha mais as pessoas que trabalhavam nos bufês de atendimento dos camarotes, e a equipe de segurança, brigadistas, etc., tinham virado motoristas de Uber, delivery, trabalhando na construção civil, e achar essas pessoas de volta para um evento de 60 mil pessoas,
que você planeja. O futebol, gente, é assim, você planeja em 5 dias, tá? Você tem 5 dias que você sabe que o seu evento vai acontecer. Então você tem que fazer um evento para 60 mil pessoas em 5 dias. Sendo que eu tive que negar, por exemplo, um evento do Cruzeiro, que começou para 8 mil pessoas e acabou em 35 mil pessoas, porque eu não tinha mais condição de atender. Então, acho que o alerta para todo mundo que está numa cidade menor, que não tem, né, a estrutura de Rio e São Paulo, que eu acho que são grandes cidades, mas também estão sofrendo, passando por essa falta de mão de obra, é que o planejamento que a gente fazia antes, preparem um mês antes, pelo menos, né, porque é impossível achar as pessoas. E o comprometimento das pessoas com eventos também é diferente, e o desempenho no dia também. As pessoas estão com medo das pessoas. Então isso é muito sério. Interessante. Quantas pessoas você coloca num evento quando você abre o Mineirão lá, Samuel? Olha, agora a gente está fazendo essa mão de obra? a gente varia aí entre 1.500 e 3.000 pessoas para rodar uma operação. Então, só de segurança a gente está falando aí cerca de 600. Para a gente conseguir... Qual é o problema, né? No Mineirão a gente tem, por exemplo, um evento de 60 mil no domingo, um outro de 60 mil na quarta marcado. E entrou um jogo do Cruzeiro na terça-feira antes. Então, em 4 dias, eu tive 3 eventos de 60 mil. Eu não consegui fazer o da terça. Consegui fazer o do domingo e consegui fazer o da quarta, que já estavam programados, né? Então, a dificuldade para você conseguir 600 seguranças numa partida, você precisa ter 1.200 no seu banco de dados. Porque a convocação de segurança para futebol é assim, você manda um comunicado e reza para ir. 30% das pessoas que a gente convoca não estão indo. Então você tem problemas sérios de segurança para conseguir manter aquele evento, né? No caso dos festivais, a gente tem um grande parceiro que é a All Star, que é um parceiro de bar que atende a grande maioria dos eventos de Belo Horizonte. Quem está aqui de BH conhece bem. Tiveram que fazer um evento no Mineirão para recrutar pessoas para trabalhar no bar. Para encantar essas pessoas, falar, olha, voltem, os eventos vão voltar, temos trabalho para vocês. Porque as pessoas não estavam mais nesses bancos de dados. Obrigada, Samuel. Vamos falar agora com o Francisco, que acabou de entregar aí a maior história de Fórmula 1 no Brasil, 181 mil pessoas. Então você já praticou o que foi aprendido durante a pandemia. Compartilhe um pouco com a gente, Francisco. O que acontece? O começo ele foi realmente muito desafiador, e por todos os pontos que o pessoal já comentou aqui. Por uma questão de você ter que traçar 10 planejamentos diferentes para o ano. Você vai fazer planejamento para um evento sem público, para um evento com 30% de público, com 40%, no final com 100% de público. Mão de obra esse ano foi uma coisa realmente muito complicada, muito complicada. Pensa que no Autódromo de Interlagos, para um evento como a Fórmula 1, a gente está falando de 9.600 pessoas trabalhando. É muita gente, é muito staff. E realmente o que o Samuel falou foi uma grande realidade, foi um grande desafio que a gente teve esse ano. O que chega a ser até uma dicotomia, porque você tem níveis de desemprego altos e, por outro lado, você não consegue gente para trabalhar no mercado de eventos. São pessoas que procuraram outras ocupações ao longo de 20 meses e que agora que os eventos voltaram, essa mão de obra acaba ficando escassa. Isso não é uma coisa só no Brasil, a gente sabe porque a gente conversa muito com os outros promotores de eventos, sobretudo da Fórmula 1 no mundo inteiro, e esse é um desafio que a gente vem tendo. Só que quando a gente montou o planejamento do evento desse ano, a gente levou uma questão em consideração. A gente teve ao longo dos últimos quase 2 anos um consumo muito grande de conteúdo, porque era o que podia ser ofertado. Era muita live, era muito evento digital e pouca experiência. E a gente tinha a percepção, que no final acabou se concretizando, que havia uma demanda reprimida por experiência física que ia ser impressionante. E os próprios números do GP desse ano comprovam isso. A gente teve o maior público da história do GP aqui no Brasil, foram 181 mil pessoas ao longo dos 3 dias. A gente teve o maior consumo per capita da história. A venda de ingressos ela aconteceu em horas, de um volume e de um ticket que a Fórmula 1 tem, que é bastante significativo. Eu até estava comentando ali atrás nos bastidores, o consumo per capita no evento aumentou mais de 40%. Então, assim, as pessoas elas estão com muita vontade, com uma certa necessidade de socializar de novo, de viver experiências de novo. E a percepção que a gente tem é que essa é uma euforia que vem e que não é só desses primeiros eventos. É uma coisa que deve perdurar
por pelo menos uns 2 ou 3 anos. A gente teve um ciclo de conteúdo ao longo da pandemia, agora vem um ciclo forte de experiência. Depois, daqui uns 3 anos, talvez as coisas voltem a se equilibrar, mas eu acho que existe uma verdadeira demanda muito grande por experiências ao vivo, e tanto que a gente já está se preparando agora para a Fórmula 1 do ano que vem. A gente, pela primeira vez, vai abrir a venda de ingressos no ano anterior, a gente abre agora em dezembro, a gente fez um pré-cadastro das pessoas interessadas, a gente já tem mais pessoas pré-cadastradas para comprar ingressos do que ingressos disponíveis no autódromo. Amém. Veja só, que curioso, a gente não combinou isso, mas cada um deles falou de um ponto importante dentro desse momento da euforia da retomada a ser observado, né? É o planejamento, é a possibilidade de você criar novas demandas com o híbrido, com as experiências digitais dentro do evento presencial, a mão de obra e as experiências. Então, são 4 pontos importantes, todo mundo anota aí, porque isso com certeza vai estar presente no nosso dia a dia. Lembrando que a gente aqui tem as grandes empresas, temos médias empresas, temos pequenos produtores. Sobre mão de obra, eu acho que é um assunto muito importante, porque se a gente tem que levar a melhor experiência, a gente precisa das pessoas melhores treinadas. Como é que vocês, sabendo que isso aqui é uma realidade, tanto pelo evento de Fórmula 1, como pela experiência do Samuel, como é que vocês pensam assim? Já pensaram nesse assunto? Já tem um plano para resolver isso? O Brasil tem 6 milhões, né? Nós, em 2019, estávamos com 6 milhões de pessoas, de trabalhadores, na cadeia produtiva de eventos. E muitas dessas pessoas, por conta da pandemia, foram fazer outras coisas, assumiram outras atividades, assumiram emprego e saíram mesmo, né? Às vezes mudaram de área e agora cogitam não voltar. Então, a gente vai ter que trazer esses 6 milhões de pessoas treinados para os nossos eventos. Vocês já pensaram nisso? Eu tinha pensado nisso, Marcelo? Muito. A gente tem dentro da minha equipe lá, que ela está bastante reduzida pelo volume de trabalho que a gente faz, a gente tem essa preocupação de como formar gente, né? Na verdade, não tem muita gente pronta no mercado, pelo menos especificamente porque a gente precisa. A gente estava falando antes ali nos bastidores de uma matéria da Economist que eu me baseei para fazer um estudo, e essa matéria dá conta que também é muito comum pós-pandemias e pós-guerras você ter um desemprego alto, mas na mão de obra não especializada. A mão de obra especializada ou instruída, ela tem até os salários aumento em salário real, né? Aumenta, porque tem uma demanda das empresas por esse pessoal. Então, assim, a gente tem essa preocupação no dia a dia, né? Então, o que eu tenho feito muito ali, começando a fazer, na verdade, trabalhando com o pessoal de gente ali, como a gente vai formar esse pessoal para vir a trabalhar e conseguir entregar melhor para daqui 2, 5, mais anos, porque a realidade é que agora não tem, né? Então, assim, no curto prazo, quem está no mercado vai ter que trabalhar em dobro, mas se preocupando em formar gente, né? Agora, para o curtíssimo prazo, não tem muito o que fazer, né? Não tem muita disponibilidade, essa que é a verdade. Pelo menos do meu lado. Tá? Mário. Do nosso lado, o que a gente tem tentado fazer é fidelizar, né? São deals, são acordos de longo prazo e gerando volume, porque eu acho que essa é a grande dificuldade, né? A incerteza, né? A informalidade. Então, acho que acordos anuais, né? Contratos que tragam segurança, minimamente para que as pessoas acreditem de novo, né, no setor e no mercado e tenham confiança de que eles podem voltar, é algo determinante. Mas a gente tem apostado muito nos jovens, porque eu acho que trazer pessoas que nunca participaram de eventos ou nunca tiveram experiência em evento e capacitar essas pessoas, a gente prefere gastar energia nos jovens, porque aí sim a gente consegue olhar para um horizonte um pouco mais longo. Mas de curtíssimo prazo é isso, é fidelização, é tentar fazer o máximo de contratos, porque uma coisa são eventos anuais, né? Como Fórmula 1, cada ano você tem um evento e tal, então você acaba não criando identidade com o profissional, né? Então a gente, no nosso caso, tem, tanto na gestão do espaço e etc., a gente tem tentado ter o máximo recorrência possível, mesmo com terceirizados, né? Quando você fecha um contrato com uma empresa de terceirizados, você fala, eu preciso da equipe base, eu preciso ter esses caras fidelizados aqui, e para isso eu dou esse X de volume. Então acho que essas são as alternativas do momento.
É que por causa da casa, né? Daí você tem essa frequência. E você, Samuel, como é que você trabalha isso? Treinamento é vital. A gente tem, na falta do treinamento e na falta da mão de obra, a gente tem enfrentado problemas de repercussão nacional, que são seríssimos e são inaceitáveis, né? Então, por exemplo, o número de casos de assédio sexual dentro do Mineirão aumentou assustadoramente. A gente tinha 2 casos no ano em 2019, por exemplo, e tivemos 5 casos em um jogo, né? Então a impressão que eu tenho é que o comportamento desse torcedor voltou diferente, parece que é um monte de leão saindo da jaula, né? Que é aquele comportamento antigo que a gente tem que evitar também de carnaval, né? De que, né, que você podia passar a mão, beijar. Então o torcedor ele voltou desse jeito para o mercado. E aí o meu segurança não está treinado com o protocolo, o que fazer nesse caso. Isso causa muito problema. Então é muito difícil você pegar a pessoa que está pronta para trabalhar, que tem o treinamento, mas não sabe o protocolo da sua empresa em relação àquele tipo de caso que a gente, obviamente, tolerância zero para qualquer caso de assédio, violência dentro do estádio, que tem que ser para todo mundo. E isso vai cair no colo de vocês, todos os produtores também, né? São questões extremamente sensíveis, que a gente tem que olhar para elas no dia a dia, e esse tipo de treinamento não tem no mercado, a gente tem que falar. Na liderança, no briefing antes do evento, o que se faz no caso de violência contra a mulher, por exemplo, dentro de um evento de vocês, como tem sido feito no nosso. Muita campanha informativa, porque não dá tempo de treinar na qualidade que a gente precisa, na força que tem vindo essa retomada, né? Então, acho que é esse que é o aprendizado que eu compartilho com vocês. Muito legal. E você, Francisco, como é que você resolveu isso em Fórmula 1? Então, Jani, a gente, apesar de ser um evento anual, a Fórmula 1 ela traz muito volume, né? Então a gente, muito parecido com o que o Mário citou nas casas dele, a gente tratou de fazer contratos plurianuais, contratos de longo prazo, para tentar de alguma forma, mesmo sendo uma data específica no ano, tentar fidelizar, sobretudo através dos fornecedores, para que peguem os seus melhores colaboradores e tenham com a gente. É o suficiente para suprir toda a mão de obra? Não é, não é. A gente também tem que trabalhar em capacitação, em formação de novos profissionais. A gente já fez isso esse ano, a gente está planejando isso para o ano que vem. E das áreas assim mais distintas. Para você ter ideia, a gente vai lançar agora em janeiro, também um projeto com um viés social, mas um curso de formação de mulheres de mecânica automotiva. Muito específico. Algumas mãos de obras da Fórmula 1 são muito específicas. Então a gente tem que cuidar desde a formação até a fidelização e contar, logicamente, que agora, com a retomada do setor de eventos como um todo, muitos desses profissionais que trabalhavam com eventos, que tinham uma mão de obra especializada no evento e deixaram o segmento, eu entendo, eu acredito, eu espero e torço que esses profissionais, pelo menos parte deles, comecem a retornar para o segmento de eventos. Porque, de fato, ficava inviável você, tanto tempo sem evento, as pessoas tiveram que procurar outros meios de sobrevivência. Mas agora, com vários eventos já programados para o futuro, de fato, com o setor retomando, eu acho que a mão de obra volta, de alguma forma, a crescer no segmento também. Muito legal, obrigada, Francisco. Sabe que o tema do nosso painel é a euforia, e até agora eu só falei das dificuldades, dos pontos que você tem que observar. Então, Jani Lima, vamos falar do euforismo, né? Aliás, da euforia, da empolgação. A boa notícia, pelo que vocês acabaram de falar, é que temos muitos empregos. Temos muitos empregos. Eu gostaria de perguntar para a plateia, quem já realizou um evento da sua empresa nessa retomada? Por favor, levanta a mão. Quem já realizou? Ok. Agora baixa. Quem já está com evento, com agenda para ser realizado? Estamos trabalhando. Então, tem a boa notícia, principalmente para o pessoal que está aí assistindo a gente. Nós temos, nesse momento, uma grande audiência no nosso YouTube, na nossa transmissão, nossas redes sociais, é que temos muito emprego. Isso é uma boa notícia para o Brasil, uma boa notícia para o nosso setor, são os motores sendo reaquecidos. A outra boa notícia é que temos poder de consumo. E aí eu gostaria que o Marcelo, ele falou agora há pouco que ele fez um estudo, muito bacana, ele já apresentou algum dado, mas eu gostaria que ele falasse especialmente sobre essa questão do poder de consumo pós-pandemia, num momento de retomada como esse. Por favor, Marcelo.
Eu estava comentando nos bastidores que existe um comportamento padrão nas chamadas crises não financeiras, né, que basicamente são guerras e pandemias. E esse comportamento padrão dessa retomada, o primeiro efeito, são 3 coisas que acontecem basicamente, mas a primeira delas é esse aumento de consumo, que alguns chamam de efeito champanhe, o que for. O que acontece, além do ponto de vista psicológico, das pessoas quererem sair, curtir a vida, experiência, como foi falado aqui, durante a pandemia, quem conseguiu manter a renda economizou, poupou. E esse é um fenômeno que acontece em todas essas crises não financeiras. Então, o nível de poupança no meio da Segunda Guerra no Japão foi o mais alto da história. Nos Estados Unidos não foi o mais alto, mas foi muito forte também durante a Segunda Guerra Mundial. E quando as pessoas podem voltar a sair da rua, podem voltar a consumir, elas vão usar parte desse dinheiro que estava guardado, né? Então, alguns estudos apontam que nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, o consumo aumentou. Desse dinheiro que estava poupado, mais ou menos 20% virou consumo ao final da guerra. Não foi integralmente, né? Essa é uma ressalva, apesar do otimismo, não é que as pessoas saem torrando dinheiro destrambelhadamente. Pelo contrário, as pessoas tendem a ficar mais seletivas, elas gastam mais, mas avaliam melhor aquilo que vão gastar, né? Então, por exemplo, o cara vai na Fórmula 1, porém não vai em restaurante durante 2 meses. Existe essa avaliação e esse aumento de consumo, e é uma coisa que eu vivo batendo para os colegas, para os patrocinadores dentro da empresa, ele tem vida relativamente curta, né? Então, a gente teve esse papo com o pessoal da Ambev, que me convidou há um tempo atrás para falar. O consumo de cerveja em 48, 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial, teve um boom, mas 3 anos depois ele voltou no nível pior do que estava no início da Segunda Guerra. Então, assim, a euforia é ótima, é ótimo que existe essa demanda, porque também gera emprego, mas a gente tem que fazer um esforço, apesar das incertezas, como o Mário me lembrou aqui, tem que fazer um esforço para estender um pouco a visão, né? A gente tem que estar olhando, de fato, em 24 e 25, e ter produtos consistentes e fazer com que esse aumento de consumo perdure e fique num nível mais alto do que estava antes, né? Então, no meu caso, assim, no show business, o consumo do brasileiro é muito fraco, né? Existem dados aí de pesquisas de hábitos culturais que metade dos brasileiros não vão a nenhum show por ano, né? Então, no meu ciclo de amizade, eu conheço muitos amigos meus que simplesmente não vão a shows. Eles vão a restaurantes, vão a shopping, consomem muito, mas não têm o hábito de ir a show. Então, isso é uma batalha que a gente tem que ter de longo prazo, de médio e longo prazo, para que essa euforia ela sirva para impulsionar uma mudança de hábito efetiva, que eu acho que também é algo que a gente vai falar, ou pelo menos estava programado para falar se tiver tempo, né? Vamos, estamos super dentro do tempo. Eu queria puxar daí agora para o Francisco, para ele falar sobre a Fórmula 1 trouxe esse ano o maior público para o autódromo. Então, assim, na prática, para você, houve crescimento que você já citou aqui de consumo. Conta para a gente como é que foi essa retomada, né, para o evento esportivo. Os números eles foram realmente impressionantes. A gente teve mais ou menos 20% de crescimento de público no evento. O evento de 2019 ele já tinha sido um evento sold out, mas frente toda a demanda que a gente enxergou, a gente construiu mais arquibancadas em Interlagos. Interlagos é uma pista, não é bem um autódromo, né? Porque praticamente toda a estrutura é tubular. Então a gente montou um projeto de engenharia para conseguir crescer mais espaços. E a gente teve um aumento de consumo total entre 60% e 70%, o que nos traz, considerando e descontando o aumento de público, em um consumo per capita de mais ou menos 40% mais do que o histórico. Então, as pessoas foram a Interlagos, elas permaneceram mais tempo no evento. Lógico que a gente trouxe mais atrações para o evento. A gente entende que o tempo de permanência do público no GP é um tempo muito longo. As pessoas ficam, em média, 8 horas lá dentro.
E não adianta você ter só um conteúdo, por mais relevante que seja, e esse ano a gente ainda foi abençoado com a aula que o Lewis Hamilton deu no evento, mas não adianta você ter conteúdo para 2 horas, as outras 6 horas a pessoa não tem o que fazer. Então a gente encheu o evento inteiro com outros conteúdos, com entretenimento, com música, com show, com outras categorias automobilísticas e trouxe esse aumento de consumo per capita em mais ou menos 40%. Acho que está muito ligado ao que o Marcelo falou também. Lógico que tem uma questão estratégica por trás disso, de você entreter a pessoa e dar condições, aumentar também a disponibilidade, a capilaridade de bares dentro do evento, bares e lojas e tudo mais. Mas a gente nota também que muitas das pessoas que fizeram poupança, que é exatamente o que o Marcelo citou, elas passaram aí 2 anos sem viajar para o exterior, sem gastar em outros grandes eventos, e existe, além de uma demanda por eventos, existe, sobretudo nas classes AB, digamos, existe dinheiro para se gastar, para se consumir nos eventos. A gente notou isso na pele e a gente vem já no planejamento do ano seguinte, de 2022, considerando isso. Muito legal, então a gente viu a pesquisa na prática aqui, Marcelo, né? Já tá certinho, economista acertou. Mário, como é que você enxerga isso na cena eletrônica? Eu sei que você está agora com dezembro, você tem Vintage, você tem Clapton, tem agenda com 2 grandes nomes, um brasileiro, né, que já é internacional, e um gringo. Como é que você está esperando? Você já abriu venda, não? Já abrimos venda, o Vintage já está esgotado, não digo 100%, porque teve uma reserva para agora um lote extra no dia 6 de dezembro, mas foram 11 mil e poucos ingressos vendidos em 8 horas, o que obviamente reflete uma euforia. Acho que pela primeira vez o nosso setor conseguiu fazer reajuste de ingresso, né? Acho que pré-pandemia, qualquer reajuste de 10, 15 reais no valor médio praticado era um chororô tremendo. Reajuste não significa ganho de margem, porque está tudo mais caro, né? Todos os fornecedores estão cobrando bem mais caro. A vida está mais cara, né? Acho que existem lá correções grandes, né, de GPM, INCC, na construção, em tudo que é lugar, e o máximo que a gente consegue no entretenimento repassar é a inflação. E olhe lá. Né? Então, aumento de consumo, né, não significa resultado, isso é muito importante dizer. A gente precisa corrigir para conseguir também pagar as despesas. Mas, sem dúvida nenhuma, a euforia... a gente hoje tem 5 projetos, 5 eventos sendo vendidos, praticamente todos com mais de 80% vendido. Evento em fevereiro, 80% vendido agora. Então, sem dúvida nenhuma, é uma euforia. E acho que a gente pretende e deve abrir o calendário do segundo semestre já no início do ano, aproveitando esse momento. Né? Acho que temos que aproveitar o momento, sim, sem dúvida, mas o mais difícil é permanecer, como o Marcelo disse. Eu acho que a estabilidade vale mais do que os picos e quedas na sequência. Legal, ó. Então falamos aqui de poder de consumo, de eventos sold out. Eu já vou deixar uma pergunta para o Piunti, que amanhã ele tem um painel com o mercado, falando com empresários de artistas, de como é que nós vamos arrumar artista para todos esses eventos, porque o povo tem dinheiro, está com vontade de festar. Como o Mário falou ali, na cena eletrônica, fevereiro, o evento dele já está quase sold out. Como é que a gente vai fazer para criar esses eventos, porque nós temos um número de artistas limitados? Né? Então, é mais um desafio, tá, Piunti? Já está encomendada a minha pergunta. Samuel, você percebeu esse poder de consumo na operação de Mineirão, na procura por espaços dentro dos parques, né, nos auditórios? Claro, sem dúvida. Bom, queria até pedir ajuda aqui do display, porque a gente trouxe uns números aqui do Mineirão, aliás, do Parque Ibirapuera. Se vocês puderem projetar, por favor, o gráfico. No Parque Ibirapuera a gente consegue perceber muito se a população está pronta para voltar para as ruas, né, para ocupar os espaços públicos. Então a gente percebeu o que é normal para a gente no Parque Ibirapuera, gente, num dia de sol, sem eventos, que é o nosso caso hoje, é ter 60 mil pessoas, estourando 75 mil pessoas. Não sei se já está aqui na projeção, ainda não. Está projetando aqui, gente, na lateral, que eu não estou conseguindo ver? Eu sei que ela está preparada, que eu estou vendo aqui embaixo, mas... Espera aí que já vai aparecer aqui, Samuel.
No caso do Mineirão, o que a gente percebe é o consumo. Nós não mudamos preço no consumo do futebol, a cerveja custa o mesmo valor, a água também, mas a gente está com o dobro do faturamento. Gente, é o dobro mesmo, tá? O que era X agora é 2X nessa retomada. Então, os problemas que nós estamos passando agora no caso do Mineirão preparem seus estoques. Preparem seus estoques. Exagerem nos estoques de insumos. Vocês vão precisar disso nos eventos de vocês. É assustador o volume de atendimentos que a gente está fazendo agora num jogo de futebol e também o consumo que está rolando dentro dos eventos, né? Nós fizemos agora a gravação de um DVD do Felipe Araújo também, o consumo explodiu, né? Então, preparem os estoques para os eventos de vocês. Aqui atrás a gente tem, vocês estão vendo os números, né? A gente chegou a bater 104 mil pessoas num feriado agora do dia 15, no Parque Ibirapuera, sem nenhum evento, né? Sem nenhum atrativo. O atrativo aqui era o sol, dia de sol bonito, ou seja, as pessoas já estão voltando. No período de pandemia, nós estávamos falando de números em dias bons de 30 mil pessoas a 50 mil pessoas, ou seja, as pessoas já estão prontas. No caso do Mineirão, gente, a gente tem 52 finais de semana no ano que vem, certo? Todo ano é assim, né? A gente tem 25 festivais marcados para o Mineirão no ano que vem, né? Então, assim, falando de euforia, o nosso cuidado hoje é fazer uma curadoria dessas datas para que a gente não tenha uma canibalização desse calendário, né? Então, deixar o sertanejo separado. Só para vocês terem ideia, Vintage vai 3 vezes no primeiro semestre no Mineirão. Então, cuidar desse desenho para que todos os eventos sejam um sucesso, né? Cuidar do sucesso do cliente. Aí eu trouxe um videozinho aqui para vocês, para a gente animar aqui depois do almoço. Então, bora, dá play. Oh, sorry, just quick bait. Opa, deu uma paradinha. Parou deu pause, gente? O que houve? Bom, então só já pra sabe, fechar... né? Quem precisa de data no Mineirão, acelera. Aproveita que o Samuel está por aqui, porque... Na verdade, a Priscila está ali também. Levanta a mão aí, Priscila, para a galera te ver. Priscila, mas assim, data no Mineirão a gente não tem. Ibirapuera a gente ainda tem data, viu, gente? Então, quem quiser falar com a equipe do Alexandre, ele vai falar aqui amanhã para vocês também no palco. Mas a dificuldade é exatamente essa, assim, é desenhar esse calendário para que a gente consiga ter essa euforia, mas que todo mundo tenha sucesso, né? Então a gente tem lá no Mineirão uma preocupação do sucesso do cliente. Para a gente, um evento de sucesso é que o produtor saia ganhando muito dinheiro. E evento que o produtor sai ganhando muito dinheiro, ele volta, vira evento de calendário e transforma o nosso trabalho, né? Fica muito mais fácil captar. E fortalece o nosso setor como um todo, né? Marcelo, vamos falar um pouco sobre aquelas mudanças sociais, sobre o impacto social da pandemia dentro do estudo que você avaliou, por favor. O que muda socialmente, comportamentalmente? Eu acho que, antes de falar especificamente do estudo, eu acho que tinha algumas tendências, mega tendências, que já estavam acontecendo, que a pandemia só catalisou, né? Por exemplo, o que o Francisco comentou, de uma mudança de valores, por exemplo, dos jovens, de ter bens para viver experiências, né? Então, assim, é muito comum você ver um jovem hoje que não quer ter carro, ele quer ter dinheiro para pegar Uber e ir de ponto A para o ponto B, né? O que para a minha geração era impensável, porque era um sonho da gente ter um carro, né? Então, essa era uma tendência que já vinha, e eu acho que dezenas de estudos já vinham apontando para isso.
Mas a pandemia acelerou isso ainda mais, isso está muito mais evidente agora. Outra coisa é a digitalização, né? Isso é chovendo molhado, mas eram coisas que já estavam acontecendo e que agora vem muito mais rápido, muito mais acelerado. No caso da digitalização, tem uma mudança que, coincidentemente, ela vai cair junto com essa retomada, que é a entrada do 5G. Né? Isso deve afetar bastante, e aí eu não falo tanto da digitalização, da gente ir para dentro do digital, para ir para o game, porque isso é óbvio, isso já estava acontecendo, mas é o digital vir para a experiência, né? Vai ser uma nova revolução. Então, assim, há várias outras tendências que a pandemia acelerou e acelerou muito. Então, algumas empresas que já vinham trabalhando nisso, agora saíram em vantagem competitiva. Mas voltando à matéria e aí o reporte da Economist, que eu estava me baseando para falar das 3 mudanças que acontecem, dos 3 comportamentos que acontecem com a sociedade depois dessas crises não financeiras. O primeiro foi o consumo, que a gente já falou. O segundo, isso ainda é mais forte do que o aumento do consumo, é o aumento em investimentos de bens de capital, ou seja, é o que os economistas chamam de destruição criativa, né? Muita empresa morre, mas muitas empresas novas surgem, investimentos em máquinas, em fábricas. No nosso setor aqui, a gente vê uma proliferação no mundo todo de novos festivais, e aí falando um pouco dos artistas, buscando os mesmos artistas, o que vai acontecer? Respondendo a sua pergunta para amanhã, os cachês vão aumentar, já estão aumentando, já vinham aumentando, agravado pelo nosso dólar aí, né, também, outro fator que não dá para a gente deixar de lado, né? Em 2019, quando a gente estava mandando oferta para o Lollapalooza de 2020, o dólar estava 4,20, hoje está 5,50, 5,60, e a gente rezando para não aumentar mais, né? Porque corre o risco em ano de eleições que vem ano que vem. E o terceiro fator é instabilidade social, e isso eu acho que é uma coisa que a gente não perde de visão, porque é evidente, você sai nas ruas de São Paulo, você vê o tanto de gente morando na rua, principalmente no centro, mas quando a gente trata dos negócios e vem aqui falar na Brap, a gente às vezes se esquece disso, só que é algo que permeia o nosso negócio. O setor de eventos é uma coisa que eu acho que a Brap tem que bater forte nisso, é um setor altamente indutor de crescimento, né? Muito empregador, porque para fazer um show você conta com máquinas até um certo ponto, né? Você precisa de gente. Então, essa instabilidade social que a gente já vê aflorando no mundo inteiro, eu acho que a gente tem uma condição de tentar minimizar esse risco e tentar, de certo modo, absorver esse impacto que vem muito forte agora e, pelo menos a mim, pessoalmente, me preocupa muito. Então, podemos, é o que a gente falou da geração de empregos, né? Podemos minimizar esse impacto considerando essas 6 milhões de vagas que existem no nosso setor. Obrigada. E formais e informais, tá, gente? 6 milhões. Eu queria falar um pouquinho agora sobre... Note que a gente procurou fazer um painel bem pé no chão. É óbvio que todos nós estamos mega empolgados, é óbvio que a gente tem muita coisa boa, mas é importante também a gente levantar esses pontos para a gente poder planejar as nossas empresas e a nossa retomada de forma consciente, responsável, segura. Então, procuramos trazer aqui um pouco de tudo. Mas eu quero pedir para o Francisco compartilhar um dos grandes cases dessa retomada. A gente estava conversando ali nos bastidores, né, Francisco? Eu falei, quando o Fórmula 1 anunciou vai ter Fórmula 1 São Paulo, todo mundo, eu imagino que todo mundo pensou, agora vai. Porque é um mega evento, um evento que chama a atenção de norte a sul do Brasil, que foi lá e soltou a notícia, deu a notícia, vai ter, a gente já estava com movimento nos estádios, a gente já estava em alguns estados trabalhando, mas a Fórmula 1 dá aquele gás, assim, tipo... Bem, agora retomamos mesmo, vai ter um mega evento. Se tiver a Fórmula 1, eu vou fazer o meu evento. Muita gente pensou isso aqui, né? E aí eu queria que você compartilhasse com a gente esse case, falando que mostra um pouco de tudo do que foi falado. Das dificuldades, das pessoas, de treinamento de pessoas, de experiências, de híbrido, né? De levar um pouco da experiência presencial para a tela e também de emoção. Eu estive, final de semana agora, em Jaguariúna, com o pessoal do Diverte, da Ambev, e eu chorei, porque você está ali,
fazia 1 ano e meio que eu não ia num show, né? E aí 40 mil pessoas cantando, arrepia até agora, e se olhava na expressão das pessoas a felicidade, a alegria de estar ali, era uma comemoração à vida. Então nós vamos passar por esse momento agora, é a comemoração à vida. E você viveu isso, Francisco. Você estava me contando que você viu o povo chorando na arquibancada. Conta pra gente e compartilha o seu case. Ele trouxe uma apresentação com dados bem bacanas de Fórmula 1 para a gente se inspirar e se animar. Na verdade, tudo começou, Jani, com um grande frio na barriga. Porque quando chegou abril, maio desse ano, ainda num cenário muito incerto, a gente decidiu colocar o evento de pé. E a Fórmula 1, ele é um evento muito grande. Infelizmente, todo mundo que trabalha com o evento, todo mundo sabe como é que funciona. Você não consegue botar de pé um evento desses com 25% de público. Você não consegue colocar de pé um evento desses com 30% de público. A conta não fecha. A conta não fecha. A gente teve que fazer uma aposta lá atrás. A gente teve que fazer uma aposta que a vacinação ia avançar, que São Paulo, o cenário do Brasil como um todo, mas sobretudo de São Paulo, chegaria em 100% ou muito próximo de 100%, para aí sim a gente conseguir fazer um evento sustentável do ponto de vista financeiro. Nós decidimos então entre abril e maio que faríamos o evento. Em junho nós abrimos o primeiro lote de venda de ingressos com 40% da capacidade, que foi o que na época nós tínhamos conseguido aprovar com a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo. Eles se palavraram com a gente em junho que no mínimo 40% a gente garante, e a gente fez uma aposta que daria para ir além. Os primeiros 40% dos ingressos nós vendemos em 9 horas. E é um ingresso de ticket médio acima de R$1.000. Em meados de agosto, a data foi 17 de agosto, quando o governador João Dória anunciou que São Paulo chegaria em 100% da população adulta vacinada ainda entre setembro e outubro. Ele falou primeiro uma data, depois ele antecipou a data. Ali nós nos reunimos com o governo e com todo o staff e tivemos também a palavra deles que poderíamos fazer o evento com 100% de público, um evento em novembro. Então ali nós reabrimos a venda de ingressos e vendemos em praticamente toda a quantidade em 3 dias, os demais 60%. Lógico que alguns ingressos de hospitalidade, alguns ingressos corporativos seguiram a venda até as vésperas do evento. Mas a gente vendeu em 3 dias um volume que historicamente levava-se 6 meses para vender. Realmente os números foram muito impressionantes. Eu não sei se vão compartilhar o material, acho que tem algumas... Projetar, pessoal? Alguns dados importantes ali. A gente só foi saber de fato o protocolo que a gente teria que seguir no evento, faltando 3 semanas para o evento. Quando foi 3 semanas e meia, quando saiu o Diário Oficial do Estado, sendo, enfim, um pouco mais restritivo nas medidas sanitárias do que era o protocolo da Prefeitura que já estava posto. Então ali foi uma corrida contra o tempo também em termos sanitários. É lógico que houve dificuldades de acesso, de aplicativo, a gente teve que criar um aplicativo, porque infelizmente a gente não poderia usar ou o Conect SUS ou o do Estado de São Paulo, porque a gente tem população... 75% é de fora da cidade de São Paulo, e desses 6 pontos percentuais são de outros países. Então vinha gente vacinado com Sputnik, vinha gente vacinado com outras vacinas que foram autorizadas a entrar no evento, mas que não havia sequer um passaporte vacinal para isso. A gente teve que criar tudo nas últimas horas, mas no final, enfim, deu realmente tudo certo. A experiência do público foi incrível. A gente já rodou uma primeira pesquisa, a gente está fazendo 3 pesquisas, a gente alcançou o maior índice de NPS que o GP já teve no Brasil, uma intenção de recompra acima de 90%, e não à toa a gente está abrindo agora em 9 de dezembro, como eu citei mais cedo, a venda de ingressos para o ano que vem. E, como eu disse, a gente fez uma lista de pré-cadastro, e a gente já tem pré-cadastradas mais pessoas
do que a capacidade atual do autódromo. Então a gente já vem pensando inclusive em algumas alternativas, como aumentar a capacidade do autódromo e algumas outras questões, como fazer alguns eventos paralelos na cidade de São Paulo. A gente vai anunciar no momento oportuno oficialmente, mas a gente vai, a partir do ano que vem, desenvolver uma grande fanzone da Fórmula 1 em São Paulo. Achei isso máximo. Assim como a Copa do Mundo faz com a FanFest, Jogos Olímpicos fazem, a final da Champions League também sempre ocupa o centro da cidade histórica com um grande evento. A gente vai trazer uma atração desse tipo para São Paulo. A gente está muito animado. Também algumas outras iniciativas. A gente acabou de fechar uma parceria com a HSM. Pareceu ótimo. Acho que a gente, enfim, pode ir passando. Foi o primeiro grande evento da retomada. Alguns dos dados de venda de ingressos que eu citei, então 40% em 9 horas, o resto em 3 dias, que é um volume histórico de 6 meses, totalizando ali as 181.711 pessoas que foram ao autódromo ao longo de 3 dias. Se puderem ir passando, por favor. A questão do protocolo, e isso, como também a gente foi o primeiro evento, tem o bônus, por um lado, de pegar essa euforia, mas, por outro lado, tem o ônus, você acaba sendo vanguardista. Então, a gente teve custos muito mais elevados do que os projetados nas questões de protocolo sanitário, de controle. Se a gente já tinha uma dificuldade de mão de obra, a gente teve que colocar muito mais gente averiguando passaporte vacinal, a carteira. Graças a Deus, assim, foi muito bem sucedido. A gente recebeu o balanço agora de uma empresa que a gente contratou para auditar a entrada do evento. Teve uma quantidade mínima de tentativa de fraude, mínima mesmo. Se puderem passar, por favor. No final, enfim, tudo certo, um evento para 181 mil pessoas e que a gente, como eu citei também, a gente acabou investindo muito no entretenimento, como forma de trazer mais experiências para essas pessoas ao longo das 8 horas diárias de permanência lá dentro. Tem uma seleção de fotos, podem ir passando, por favor. Aí vai ilustrar um pouco do que a gente fez. Bom, se eu pudesse escrever o roteiro da corrida, não teria saído tão perfeito, né? O que o Hamilton fez foi histórico, foi épico. Eu acho que a troca da cobertura de televisão também, por mais representativa e incrível que a Globo seja, eu acho que a Band trouxe uma injeção de ânimo importante para a Fórmula 1 também, uma cobertura estendida. A Band bateu o seu recorde, liderança absoluta na audiência ao longo do domingo, então também foi muito legal. A gente encomendou um estudo de impacto econômico para a Fundação Getúlio Vargas, junto com o governo, então logo acabou o evento. Foram injetados na economia de São Paulo 960 milhões de reais em função da Fórmula 1. Isso é dinheiro advindo da atividade turística. Além disso, existe um outro estudo que ainda não está pronto, mas a gente já tem alguns dados preliminares que falam do retorno de mídia, da imagem em São Paulo, porque vale lembrar que a partir desse ano o Grande Prêmio passa a levar o nome de São Paulo, né? Grande Prêmio São Paulo, é uma das propriedades que São Paulo tem nesse novo contrato. Só o retorno de imagem da exposição da mídia São Paulo está sendo avaliado em mais de 300 milhões de dólares. Então a gente está falando aí de mais ou menos 1 bilhão e 700 milhões de reais. Se você soma com o impacto econômico, a gente está falando de quase 2 bi 700 de um retorno real para São Paulo, com um evento. Isso ilustra o quão importante é o segmento de eventos. Lógico que a gente está falando de Fórmula 1, que é um evento muito grande, mas todos os eventos geram emprego, todos os eventos geram renda, todos os eventos trazem esse retorno. O evento representa 4,5% do nosso PIB. Exatamente. Então, está aqui um dado, um número que compõe aí esse 4,5% do PIB. A gente também tem um compromisso assinado com a gente, com a Fórmula 1 Management, de adotar a sustentabilidade como um pilar. E acho que não existe como não olhar mais para isso nos dias de hoje. Esse é o nosso primeiro ano como gestores do Grande Prêmio aqui no Brasil. E a gente já está fazendo um evento com 100% das emissões compensadas, emissões de carbono. A gente reduziu 60% da quantidade de utilização de plástico, entre outras tantas medidas. A gente montou, inclusive, dentro do autódromo, estação de compostagem, onde foram processadas mais de 6 toneladas de resíduos orgânicos dentro do evento, sem contar
numa destinação de 100% dos demais resíduos para não irem para aterro, né? A gente se associou algumas entidades ali, sobretudo da região de Interlagos, porque é uma região que a gente acaba impactando muito, de recicleiros e tudo mais. E aqui falando um pouquinho de experiência, que a gente pode passar bem rápido, são só algumas imagens, mas a gente, enfim, aumentou em 300% a quantidade e tamanho dos telões do autódromo. A gente trouxe som de alta qualidade, porque a gente investiu muito em música também no evento desse ano. A gente, pela primeira vez, teve um MC no evento, alguém que apresentava o entretenimento do evento. A gente contratou o Tino Marcos para fazer isso, e um cara super identificado com o esporte, apesar de estar muito mais ligado ao futebol, historicamente, do que a Fórmula 1, mas ele deu um show. A gente fez um desfile de carros de corrida históricos, tem carro aí com 90 anos, o Tempra, que resgatou a Ayrton Senna, que era o safety car, desfilou também, foi incrível, foi emocionante. A gente teve a Porsche Cup como um evento de suporte com 3 categorias, GT3, Carreira e All Star, uma corrida de celebridades. Para o apaixonado por automobilismo foi incrível também. Uma ação social que a gente está fazendo junto com a Gerando Falcões. A gente contratou 8 artistas para pintarem cockpits de carros, miniaturas de cockpits, logicamente. Isso está sendo leiloado agora e 100% da verba vai ser destinada para a Gerando Falcões, para as ações que eles fazem, que é, enfim, uma entidade incrível. Música, a gente investiu muito, trouxe as DJs australianas da Nervo numa parceria com uma empresa de bebidas, o Cat Dealers também, e a DJ Kadi, que foi a DJ residente do Paddock Club. E, por fim, o show do Capital Inicial, a gente colocou eles num trio elétrico, num caminhão aberto, dando a volta, tocando na pista do autódromo. Então, foi o que eu disse, as pessoas elas estão sedentas por evento, elas estão sedentas por experiência física, por entretenimento. E foi nisso que a gente acabou investindo no evento desse ano. Obrigada por compartilhar com a gente, Francisco, incrível. Então, experiência, falamos muito aqui que é importante na nossa retomada, né? Prezar por essa experiência. Vimos aqui Fórmula 1, que é Fórmula 1, fazendo todas essas ações de experiências em paralelo. Lola também, que é uma grande referência de experiência, sempre foi uma das características de Lola. Gente, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu vou quebrar as regras aqui e vou dar uma pergunta, gente. Tem que ser a melhor de todas, né? Para esse time aqui. Escolhe alguém do time. Quem quiser fazer, nós vamos ter espaço para apenas uma pergunta. Sinal que a palestra foi boa, sinal que o papo foi bom, todas as dúvidas foram respondidas. Vou deixar aqui, Marcelo, para dar sua consideração final, sua palavra de ânimo para toda essa plateia, para todos os promotores de eventos do Brasil. Bom, mais uma vez eu agradeço a participação aqui. Espero que todo mundo esteja preparado e otimista para essa retomada e que a gente faça essa retomada de maneira coordenada, né, para não se atropelar. É uma dificuldade que eu tenho visto agora já para o ano que vem, talvez as pessoas indo com muita sede ao pote, mas lembrando que a gente não vai acabar em 22, né? A gente vai estar aqui em 24, 25, até onde houver terra, haverá eventos. Obrigada, Marcelo. Mário. Bom, acho que isso que o Marcelo falou é extremamente importante, né? Essa retomada coordenada. Acho que da mesma forma que os produtores se uniram num momento difícil, esse diálogo não pode ser perdido, por mais que todos estejam, né, ocupando ou disputando o mesmo espaço, né, a mesma audiência, em seus devidos segmentos, no meu caso na música eletrônica. Acho que o mínimo de coordenação ajuda a ter uma retomada de sucesso alongada, né? E acho que o grande sucesso dos esgotamentos e tudo mais, Fórmula 1 e outros conteúdos que a gente trabalha, etc., é a escassez, né? É a escassez que você gera, a expectativa, né? Quando isso não é... Óbvio que todo mundo está trabalhando pelo seu, mas quando você tem toda semana ou todo dia produtores se debatendo, só o lado de cá que tem a perder, né? Então, acho que esse diálogo é a mensagem. Se a gente puder manter, seria incrível. Legado dessa pandemia para os promotores de eventos é essa união que a gente conseguiu, né? Trabalhando pelo setor. Samuel.
Obrigada, Eu quero Mário. aproveitar esse 1 minuto para, na verdade, parabenizar todos vocês que estão aqui, sobreviventes, né? A gente está atravessando ainda um momento muito difícil da nossa história. Se já é difícil empreender no Brasil, em qualquer segmento, para quem é produtor de evento, né, que foi o setor mais afetado nessa pandemia, estão todos de parabéns e queria agradecer por terem vindo aqui, né, visitar a nossa casa, visitar o Parque Ibirapuera. Voltem sempre e acreditem, a gente vai retomar. Obrigada por nos receber mais uma vez, tá, Samuel? Toda a equipe da Urbia. Acho que o último recado é que, de fato, o momento ele é de otimismo. Ele é de otimismo, as coisas estão retomando de fato, a gente está vivendo um momento de euforia, e eu acho que o Marcelo foi muito feliz na colocação dele, que não basta também a gente se preparar para esses próximos 1, 2 anos dessa retomada, dessa euforia, mas a gente também precisa começar a olhar um pouco mais à frente. Porque para que não haja um efeito rebote, para que não haja um movimento de elástico, para que a gente esteja bem sólido e que a volta, a retomada seja coordenada mesmo. Obrigada, Francisco. Senhores, foi um prazer conduzir esse painel. Muito obrigada a você que está assistindo nossa transmissão em casa, a todos que estão aqui no nosso auditório. A gente tem grandes conteúdos durante essa tarde. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Até o show.